Na aula 10, estudaremos a IES Lite. Iremos trabalhar então no mesmo modelo da aula anterior, até para termos um comparativo entre o retângulo de luz, que é esse aqui, e a IES Lite, que é essa aqui, certo? A diferença básica entre um e outro, entre uma luz e outra, é que no retângulo de luz a gente faz todas as configurações aqui dentro do próprio SketchUp, tá? E para o IES a gente vai ter que importar um arquivo de fora, ok? Mas é muito simples, muito fácil e prático. Então vamos lá. O posicionamento é exatamente o mesmo. Peguei aqui a IES, eu vou marcar o eixo central da luz, então ele vai ficar aqui e vou dar um clique, tá? Ela vai vir normalmente grande, tá? Um tamanho bem exagerado, e a gente vai ter que reduzir o tamanho dela. Primeiro eu vou dar um Move M, vou puxar ela para baixo um pouco. Agora eu vou escalonar. Como? Apertando S. Isso aqui é dica de modelagem, tá? Vou vir aqui no canto, ou aqui ou aqui. Vou apertar Ctrl. Por quê? Porque daí eu fixo o eixo central e escalono proporcionalmente para todos os lados. Certo? Vou deixar aqui no tamanho. E agora eu vou mover um pouquinho mais para baixo. O que interessa saber é o seguinte, ó, essa parte aqui de cima não emite luz, a emissão de luz é a parte de baixo. Então, eu posso deixar um pouco mais alto aqui para eu ter emissão de luz bem próxima ao que seria o bocal ou a parte central, ali, a parte de emissão de luz de uma lâmpada. Nas próximas aulas, a gente vai aprender a colocar a luminária e também a fazer a emissão da luz. Tá? E não simplesmente aqui do facho de luz, mas também dá a sensação de que a luz, a lâmpada está emitindo. Ok? Então vamos lá. Assim como no retângulo de luz, quanto maior vai ser a intensidade da nossa lâmpada. Então aqui apertei o S para escalonar e dimensionei ela. Certo? Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar com o botão direito, virei for SketchUp, Edit Light, habilitado, tal qual foi a retângulo de luz. Aqui a gente pode escolher a cor também. Então, ó, aqui eu tenho as cores, aqui também tem uma tabela com cores aqui. E eu posso fazer o seguinte, ó, eu vou colocar uma cor aqui, ó, um amarelo clarinho, só para não ficar uma luz branca total, e vou adicionar ele a essas cores customizadas aqui. Ó. Adicionei, ele ficou aqui em cima, certo? Então agora eu posso vir aqui e selecionar essa cor quando eu for colocar outras luminárias aqui no mesmo ambiente para manter a mesma cor, certo? Então funciona assim, ok? Está aqui a cor. A potência, ela depende de alguns fatores. O principal deles, qual escala a gente está trabalhando nesse modelo? Esse modelo, a unidade dele é metros, então ele está em... Ó, vou fazer um teste aqui, vou fechar. Vamos medir isso daqui, ó. Tá, ó, 0,90 aproximadamente, tá? Então tá 0,9 metros, ou 0,9, certo? Então, a gente vai manter o metros, porque é o que é o mais aconselhado para modelar, mas tem gente que modela em milímetros. Se a gente trabalhar em milímetros, essa intensidade não precisa ser tão alta, por conta do aumento de casas antes ou depois da vírgula, enfim. Tá? Esse fator ele não nos interessa. O que a gente tem que fixar é o seguinte: os valores altos, mais altos, vão ser para quando a gente trabalha em metros e os valores mais baixos quando a gente trabalha em milímetros. Em alguns computadores, eu sinceramente não sei o porquê, isso não influencia muito, tá? Depende de máquina para máquina, mas em geral funcionam mais ou menos assim. Em metros, valores maiores, em milímetros, valores menores. Então vamos lá, começar com um valor bem alto aqui, 25.000, para a gente fazer um teste, certo? O IES, então, a gente tem que aumentar bastante esses valores, diferente do retângulo de luz. A opção aqui, ó, vou entrar nesses 3 pontinhos, é a única diferente opção entre dessa lâmpada em relação ao retângulo de luz. Eu vou abrir uma pasta, tá? No meu caso, a gente vai ter, ó, na aula 10, tá? Uma pastinha luzes IES. Então tem do 1 ao 20, tá? São 20 tipos diferentes de luz. Junto com essa pasta, não abre aqui, mas a gente vai ter esses 2 arquivos JPEG, esse e esse aqui. Tá? Nesses 2 arquivos, então, eu vou ter como vai ficar o render da luz 1, daquela luz 1.es que a gente tem lá, da 2 até a 10 e da 11 até a 20. Ok?
então corresponde a essas luzes aqui. Vamos iniciar utilizando a luz 5, porque a gente tem um facho bem marcado e é interessante da gente ver isso na parede. Essa aqui imita mais ou menos o efeito de uma luz AR111, então é isso que a gente vai fazer agora, ok? 5, abrir, a gente colocou aqui então. As outras opções a gente já conhece, tá? O que nos interessa? Sempre, lembre que eu estou falando isso em algumas aulas já, que a gente tiver... Sempre que a gente tiver valores aqui em subdevice, ou na subdivisão, a gente vai ter valores mais altos, a gente vai ter um efeito mais rebuscado, mais perfeito em relação àquilo que ele está atuando. Nesse caso, ele está fazendo o efeito, está melhorando o efeito do fóton de luz, certo? Então, aumentando isso daqui, eu vou ter uma subdivisão, vou ter uma divisão um pouco mais definida, o render vai ficar mais lento, mas ele vai ser mais preciso. Eu nunca aumento esses valores, eu vou colocar 600 aqui só para lembrar que quanto maior, melhor ele vai ficar. A mesma coisa na sombra, tem outra subdivisão aqui, eu vou aumentar para 16, certo? A cor é preto, a gente vai deixar, a gente quer que a sombra apareça, e o resto não nos interessa, porque são melhorias mínimas, enfim, é só para um render muito rebuscado, que não é o nosso caso. E senão ele vai demorar muito mais o tempo de render. Enfim, é isso aí, tá? Vamos lá, cena 01 e render. Nosso render está finalizado, então. A gente consegue visualizar bem o efeito da luz aqui na parede, certo? Deu um efeito bem legal, bem real também. E agora a gente vai fazer um comparativo, apertando o H aqui, tá? Para conseguir visualizar o nosso efeito. Então, a gente vai salvar, certo? Como a gente vem fazendo até então. E agora a gente vai fazer o seguinte, mudar essa luz aqui, para a gente conseguir ver a diferença entre uma e outra, certo? Só que para ganhar um tempinho no render, vamos fazer como a gente fez na última aula. Clicar aqui na região, marcar uma região, onde a gente acha que o efeito se destaque mais, acho que aqui está legal, certo? E vamos lá mudar o nosso arquivo aqui, tá? E vamos escolher outra luminária. Como a gente não tem aqui o JPEG, lembra que eu comentei? Entrem na pasta do curso, que está aqui, ó, tá? E busquem esses JPEGs aqui e abram eles para a gente conseguir visualizar. Então tá, um está aqui, 2, acho que a gente pega um, porque a 1 tem esse facho, ó. Aqui o facho é mais aberto e aqui embaixo fica mais escuro, ou seja, ele não se transmite tanto até a parte de baixo da pia. Certo? Diferente do 1, que a gente tem um facho menor, não tão aberto, e ele se propaga mais aqui. Então a luz ela desce um pouco mais. Certo? Vamos ver se isso faz diferença lá no render então. 0,1 e opa, aqui 1 e abrir. Tá aqui 1, ok? E abrir. Cena 0,1 de novo e agora render de novo. Então está aqui o resultado final do nosso render. Vamos salvar de novo. Certo? Esse aqui foi o primeiro que a gente fez. Esse aqui foi o A. E esse aqui foi o B. Ok? Então a gente consegue ver bem a diferença. Esse aqui é o primeiro, então, uma luz bem mais aberta aqui, com estouro de luz mais forte no alto. Diferente do B, que a gente tem a parte de baixo mais clara, tá, do que a parte de cima, por conta do efeito da luz que a gente acabou optando. Certo? Então está aqui. Essa é a diferença entre uma e outra. E agora, só para finalizar, a gente já sabe que pode mudar de cor, obviamente, como a gente viu aqui. Pode botar outra cor aqui. Mas uma coisa interessante que é para a gente ganhar um tempo na hora que estiver fazendo esse tipo de estudo de luz. É o seguinte, a gente ainda não entrou nas configurações de options, aqui onde eu estou com o mouse, tá? E aumentando a imagem, seria aqui no output, enfim, a gente não fez isso ainda, a gente vai fazer mais à frente do curso, certo? Mas aqui em cima, uma primeira opção, o global aqui, a gente tem uma opção que vem desmarcada automaticamente, que é esse Override Materials, certo? Ó, ele não está marcado aqui,
marcando essa opção, o que vai acontecer? Todo o meu modelo vai ficar nessa cor aqui, eu posso escolher a cor que ele vai ficar nesse cinzinho, então quase branco aqui, e a gente só vai conseguir visualizar a luz. Então a gente vai ganhar um baita de um tempo, porque ele não vai levar em consideração a reflexão, o brilho, a textura, nada. Ele só vai gastar o tempo de render calculando parâmetros de luz. Então a gente consegue fazer teste para ver se a gente está com a incidência de luz ideal ou não. Tá? Então, antes disso, eu vou mostrar ainda outra coisa. Tá? Então, marquei lá a opção, vim aqui em Options, marquei aqui, só fechar isso daqui. Vou entrar aqui no F, no Frame Buffer, e vou mostrar uma coisinha para vocês. Reparem que aqui, ó, nesse histórico aqui de render, a gente tem o tamanho da imagem, depois ponto e vírgula, e tem o tempo de render de cada uma delas. Então, a primeira imagem que a gente fez levou 4 minutos e 1.5 segundos. E a segunda, 3 minutos, 24.23 segundos, ok? Então tá. Agora, vou desmarcar aqui, isso aqui não faz diferença. E vou desmarcar a região e vou renderizar tudo isso de novo. A gente vai fazer um comparativo de tempo para ver se realmente o Override Materials faz alguma diferença ou não. Tá? Como essa primeira imagem a gente renderizou com o arquivo 5, para não restar dúvida que é a mesma coisa, eu vou entrar lá e vou voltar para o 5, certo? Só isso, só para ficar igual. Vocês não precisam fazer isso se não quiserem. Só para mostrar aqui. Beleza? Agora a gente vai renderizar então toda a cena de novo para fazer o comparativo de tempo em relação a esse A aqui, que foi a primeira que a gente fez. Vamos lá. Tá aqui, finalizou o nosso render, vamos salvar aqui. Então tá aqui, ó. O nosso primeiro render levou 4 minutos e 1.5 segundos, certo? Enquanto o nosso último levou 24 segundos. Então tá a prova aí que a gente consegue fazer um estudo de luz para ver se está conseguindo acertar o modelo, se ele está ficando legal, ou a iluminação dele, sem gastar tempo de teste de render, ok? Então é uma ferramenta bem útil e extremamente importante para quem não tem muito tempo para ficar testando a iluminação e também fazendo testes mais significativos de posição de luz, ok? Então essa foi a nossa aula 10.